Exercício 1. Construa o gráfico da função f de x igual a cosseno de x. No vídeo que eu construí o gráfico da função f de x igual a seno de x, eu mencionei o seguinte, vocês poderiam, às vezes, usar apenas aqueles ângulos notáveis da circunferência trigonométrica, lembrando que aquela sinuosidade que acontece entre 0 e π dividido por 2 radianos, ela se repete. Ou seja, esses arcos que acontecem do 0 ao π sobre 2, eles vão se repetir, o seno, o cosseno deles vão se repetir neste quadrante, neste quadrante e neste quadrante da circunferência. Então, sabendo que tem aquela curva, aquele desenho curvo, que faz isso ou que faz isso aqui, aquele desenho curvo, eu posso usar apenas 4 pontos principais para representar o gráfico da função. 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Em graus, 0, 90, 180 e 270. Só estes são suficientes para a gente representar o gráfico na maioria das vezes. Nesse exercício aqui, por exemplo, construir o gráfico de f de x igual a cosseno de x. Olha, eu vou usar para x somente esses valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. 0 radianos, qual que é o cosseno de 0? Lembra-se que aqui na circunferência trigonométrica, no eixo x estão representados os cossenos e no eixo y estão representados os senos de cada arco. Quando eu falo do arco de 0 graus, ou 0 radianos, olha o cosseno dele, ele está sobre o eixo x, a uma unidade da origem, ele está na circunferência, a circunferência tem raio 1, então ele está a 1 unidade da origem, ou seja, o cosseno dele é 1. π sobre 2 é o 90 graus, está bem aqui, ó. Tem 1 unidade no eixo y, mas no eixo x, ele andou para a esquerda ou para a direita em x? Não, né? Então o cosseno dele é 0. π, ele deu meia volta na circunferência e veio parar aqui, ó, no π. 1 unidade a distância do centro, 1 unidade, mas para o lado esquerdo da origem. Então, menos 1. O cosseno dele é menos 1. 3π dividido por 2. 1/4 de volta, meia volta, 3/4 de volta na circunferência. Olha onde a gente veio parar. Numa coordenada y menos 1, coordenada x igual a 0. Coordenada x igual a 0, cosseno do ângulo é igual a 0. O seno é menos 1, mas o que a gente quer é o cosseno é 0. E o 2π? Olha, ele volta lá para os 0 graus, para os 0 radianos, né? O 2π radianos coincide aqui com 0 radianos. Agora, é só associar estes pares ordenados aqui a xy, a pontos no plano cartesiano. Para x, o valor 0, para cosseno de x, ou f de x, ou y, o valor 1. Então, 0 para x, 1 para y. Nós temos este ponto aqui no plano cartesiano. Não andou nem uma unidade no x, andou uma unidade no eixo y. Logo em seguida, π dividido por 2 e 0. Então, quando no x eu desloco π sobre 2 unidades, no eixo y eu desloco 0 unidades. Lembrando que aqui no eixo x nós temos o valor do ângulo, valor do arco, e aqui no eixo y nós temos o valor da função, que é o cosseno de x. E quando for π, o valor de x, o valor de y, menos 1. Quando o valor de x for 3π dividido por 2, olha o valor de y, 0. E finalmente, quando o x for 2π, o valor de y é 1. Então, nós temos aqui o gráfico da função cosseno. Lembrando que do 1 ao π, ele vai fazer uma curvinha aqui sim, ó. Então, esse é o gráfico da função cosseno. Exercício 2. Construa o gráfico da função f de x igual a 2 cosseno de x. Então, dessa vez, nós vamos fazer duas vezes o cosseno de x. Quando x for 0, qual que é o valor do cosseno de x? Eu vou fazer 2 vezes ele. O f de 0 vai ser 2 vezes o cosseno de x. Qual que é o cosseno de x? O cosseno de 0. Agora mesmo, lá na circunferência trigonométrica, nós vimos qual que era o cosseno de 0 graus, né? Era 1. 2 vezes 1, 2. π sobre 2. F de π sobre 2
é igual a duas vezes o cosseno de π sobre 2. Qual que é o cosseno de π sobre 2? O cosseno de 90 graus é 0. 2 vezes 0, 0. π, nós temos o f de π agora. O valor de x é π. É 2 vezes o cosseno de π. Qual que é o cosseno de π? Cosseno de 180 graus. Menos 1. Então, 2 vezes menos 1, que é menos 2. f de 3π sobre 2 é 2 vezes o cosseno de 3π sobre 2, o cosseno de 270 graus, que é 0. 2 vezes 0, 0. E por último, f de 2π, que é 2 vezes o cosseno de 2π. Qual que é o cosseno de 2π? É o mesmo cosseno de 0, que é 1. Então, 2 vezes 1, que é 2. Agora, vamos desenhar o gráfico, hein? 0 para x, 2 para y. π sobre 2 para x, 0 para y. π para x, menos 2 para y. 3π sobre 2 para x, 0 para y. E por último, 2π para x e 2 para y. E nós temos esse ponto aqui. Está aí desenhado o gráfico. Exercício 3. Construa o gráfico da função f de x igual a seno de 2x. Bom, então vamos lá, né? f de x é igual a seno de 2x. O x é 0, então seno de 2 vezes 0. Seno de 0. Qual que é o valor do seno de 0? Vamos olhar lá no círculo trigonométrico? 0 graus está aqui, ou 0 radianos está bem aqui, ó. O seno é 0. O cosseno no eixo x é 1, mas o seno no eixo y é 0. Lembra que o cosseno está aqui e o seno está aqui. Então, 0. Agora é f de π dividido por 2. É igual ao seno de 2 vezes o π sobre 2, ou igual ao seno de π. Seno de π, vamos lá. Meia volta na circunferência, a gente para aqui. Ó. Qual que é o valor do seno do π? Seno dos 180 graus. É 0 também. π. f de π é igual ao seno de 2 vezes o x. O x é π, então 2 vezes π. Seno de 2π. Ó, quando eu faço essa volta toda na circunferência, onde que eu chego? 2π. Qual que é o seno de 2π? É 0 também. 3π dividido por 2, f de 3π dividido por 2. É o seno de quanto? 2 vezes x. Então, 2 vezes 3π dividido por 2. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Então, é o seno de 3π. Onde está o 3π na circunferência? Hein? Aqui é 0. π, 2π. Onde é que está o 3π? Eu teria que fazer mais uma volta correspondente a um arco de π radianos, né? Daqui até aqui não é π radianos? Então, eu faço assim, ó. π, 2π. Se eu der mais meia volta, eu paro no 3π. 3π é congruente do π. Então, o seno de 3π é o mesmo seno de π, que é 0 também. E o 2π? Eu vou fazer f de 2π, que é igual ao seno de 2 vezes 2π. 2 vezes 2, 4. É o seno de 4π. 4π está onde na circunferência? Se eu der uma volta completa, dá 2π. 4π vai ser quando eu der duas voltas completas. Ó, 2π mais 2π, 4π. Parei onde? Parei no 2π, parei no 0. E o cosseno aqui é 1. Mais o seno, que é o que nós queremos, seno de x, seno é 0. Bom, nós temos um problema, né? 0 radianos, 0 no eixo x, 0 no eixo y. Este ponto aqui, ó. π sobre 2 no eixo x, 0 no eixo y. π no eixo x, 0 no eixo y. 3π sobre 2 no eixo x, 0 no eixo y. 2π no eixo x, 0 no eixo y. Veja que nós só temos 0, 0, 0, 0, 0. Será que é uma linha? Esse gráfico é uma linha que passa aqui conectando os pontos todos? Não é. Nós temos que pensar no seguinte. O que está acontecendo entre os 0 radianos e o π sobre 2 radianos? Deve estar acontecendo alguma coisa aqui dentro. Ó. E aqui, entre o π sobre 2 e o π radianos, o que está acontecendo aqui?
Nestes casos, só os valores notáveis na circunferência não são suficientes para a gente desenhar o gráfico. Nós temos que usar alguns valores aqui de dentro, entre os ângulos notáveis, quer dizer, entre o 0 e o π sobre 2, vamos usar os valores para π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3 radianos e ver como eles se comportam. Aí o que acontecer aqui nesse trechinho vai se repetir nos demais. Vamos lá. π sobre 6, nós vamos fazer o f de π sobre 6. f de π sobre 6 é igual a seno de 2 vezes x. O x agora é π sobre 6, 2 vezes π sobre 6 dá π sobre 3. Então, seno de π sobre 3. Qual que é o seno de π sobre 3? Ó, do 0 até o π sobre 3, 60 graus. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus é essa coordenada aqui, ó. Se a gente olhar na tabela, a gente consegue descobrir na tabelinha dos ângulos notáveis o seno de 60 graus. O seno de π sobre 3 radianos é raiz quadrada de 3 dividido por 2. π sobre 4. f de π dividido por 4 é seno de 2 vezes x. O x agora é π sobre 4. 2 vezes π sobre 4, π sobre 2. Ó, viemos para cá, né? Qual que é o seno? O seno é 1. E por último, π sobre 3, f de π sobre 3, que é o 60 graus. Quando eu fizer 2x, 2 vezes 60 graus, vai para 120 graus, vem para cá. Ó. Esse aqui é o 2π sobre 3. Ele tem o mesmo valor para o seno e o cosseno oposto. Então, π sobre 3, que é o 60 graus, quando eu fizer 2 vezes π sobre 3, vai para 2π sobre 3, ou 120 graus, que é o mesmo seno dos 60 graus, que é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Bom, esse comportamento aqui, ó, que nós vamos verificar nesse trechinho aqui do gráfico, ele vai se repetir em todo o gráfico. Olha como é que vai acontecer. Esses pontos eu já marquei, né? Daqui até aqui. Agora nós vamos marcar π sobre 6. O que é o π sobre 6? É o π sobre 2 dividido por 3. Ó. É metade do π dividido por 3. Dividir por 6 é a mesma coisa que dividir por 2, depois dividir por 3. Então, vou ter aqui ó, o π sobre 6. Enquanto o π sobre 3 vai estar bem aqui, ó. E o π sobre 4 vai estar aqui, ó, na metade, entre o 0 e o π sobre 2. Quando eu tiver π sobre 6, bem aqui para x, olha o y, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Quando eu tiver π sobre 4, olha o y, 1. Depois, quando eu tiver o π sobre 3, olha o y lá, raiz de 3 dividido por 2 de novo. Então, nós vamos ter esse desenho aqui para o gráfico, ó, aqui, ó, nesse comecinho. Depois ele vai lá para o 0. Nós sabemos que o seno e o cosseno formam gráficos cíclicos, né? Então, em algum lugar aqui, ó, eu vou ter um menos 1. Que vai fazer isso, e vai fazer isso, e vai fazer isso aqui. Exercício 4. A função f de x igual a seno de x é crescente em quais intervalos? Bom, crescente é quando eu estou aumentando o x e o y também está aumentando. É quando eu estou subindo a rampa. Ó. Daqui até aqui ela é crescente. Então, esse trecho aqui ela é crescente. Ó. Depois ela é decrescente. Aí ela continua decrescente. A hora que ela começa a crescer de novo, a partir daqui, ó, até aqui ela cresce de novo. Então, quais são os trechos onde ela é crescente? Ó, ela cresce deste ponto até este, depois ela decresce, aí depois ela cresce de novo. Eu desenhei aqui a função seno de x só para a gente comparar, né? Ele falou que a função f de x igual a seno de x. Essa aqui é a função f de x igual a seno de x. Esse primeiro trecho do gráfico é crescente, depois decrescente, decrescente, depois crescente de novo. Quais são os intervalos onde ela é crescente? Daqui até aqui, quer dizer, de 0 até π sobre 2. E depois daqui até aqui, 3π sobre 2 até 2π. 0 a π sobre 2, eu posso dizer aqui, ó, de 0 a
90 graus, né? Π sobre 2 é 90 graus. Além disso, nós temos aqui do 3π sobre 2, o 270 graus, até o 2π, que é o 360 graus. Então, de 0 a 90 graus, e depois de 270 a 360 graus. São os dois intervalos onde a função é crescente. E do π sobre 2 até o 3π sobre 2, quer dizer, do 90 ao 370 graus, ao 270 graus, nós temos uma função decrescente. Exercício 5. A função com imagem no intervalo -1, um período de 2π, máximo em 0 e 2π, mínimo em π e zeros em π sobre 2 e 3π sobre 2 é a função. Bom, vamos desenhar essa função que ele está falando aí, que a gente descobre, né? Nós temos uma imagem que vai do -1 até o 1. Imagem é o eixo y. Vai do -1 até o 1. Nós temos uma função que tem período 2π. Então, daqui para lá, ela se repete. Tudo que eu construí até aqui é suficiente para determinar ela. Daqui para lá, só vai repetir o que já aconteceu. Máximo é em 0 e em 2π. Então, os máximos são aqui. Ó. Se ela vai de 1 a -1, o máximo é o 1. Então, o máximo é aqui no 0 e lá ó, no 2π. São os máximos que vão acontecer nesta função. Mínimo em π. Π aqui, ó, na metade entre o 0 e 2π, nós temos o π. O mínimo é aqui, ó, -1 então. Então, quando eu tiver π radianos, eu tenho -1 para a imagem da função, para o valor de y da função. Ou para a função, né, que nós não sabemos se é cosseno, seno, vamos descobrir agora. Zeros em π sobre 2 e 3π sobre 2. Π sobre 2 é a metade entre o 0 e o π. E o 3π sobre 2 é a metade entre o π e o 2π. O exercício falou o quê? Que no π sobre 2 e no 3π sobre 2 nós temos os zeros da função. Os zeros da função são as interseções com o eixo x. Quando a imagem, ou quando o valor de y, é 0. Esses aí são os zeros da função. Bom, essa função que nós escrevemos aí com estes pontos, a gente conectá-los, olha o que a gente tem. Que função é essa, hein? Essa é a função seno ou é a função cosseno? Só lembrar, a função seno começa no 0 e tem máximo em π sobre 2, igual a 1. 0 no π e mínimo em 3π sobre 2. E depois 0 de novo no 2π. É o mesmo desenho da função cosseno, só que deslocado. Deslocado π sobre 2 unidades. Se eu pegar esse desenho aqui ó, e arrastar ele para cá, π sobre 2 unidades, eu encontro isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou ter esse desenho aqui. Ó. Então, as duas funções, o senoide é o nome desse desenho e o cossenoide, eles são o mesmo desenho. Só que um deslocado do outro, π sobre 2 unidades. Bom, essa função aqui, que começa no máximo e tem 0 no π sobre 2 e mínimo no π, essa é a função cosseno. F de x igual a cosseno de x. Essa aqui eu só representei ela aqui para comparar o seno com o cosseno. Na verdade, a nossa função é essa. É o f de x igual a cosseno de x.